Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de santos, heróis, monstros e até mesmo fantasmas com larica. Eu sou a Camila Kinsel e toda semana me alterno com a esfomeada Daniela Benetti, contando essas histórias para vocês. No episódio de hoje, nós vamos ao Oriente para contar a história de um tipo de entidade que está presente no hinduísmo, budismo, taoísmo e no folclore chinês. São os pretas, traduzidos como fantasmas famintos, ou seja, entidades que passam além vida, correndo atrás de alimentos, muitos deles nada apetitosos. Porra, tu já tá podre, moro? Porra, tu já tá em ponto de pavala, tá ligado, meu irmão? Porra, tua cara tá derretendo, moro? O teu ouvido já está esporcando, tá ligado? O teu corpo tá esmilinguindo. Eles têm origem na Índia e depois se espalharam mais para o leste. Por meio da crença e da influência do budismo e do hinduísmo em grande parte da Ásia, os pretas aparecem com destaque nas culturas da Índia, Sri Lanka, China, Japão, Coreia, Vietnã, Tibete, Tailândia, Camboja, Laos e Myanmar. Tipo, uma galera acredita nesses fantasmas, uma galera mesmo. Eu diria que metade do mundo, quase, em termos de populacionais. Que povo iludido é esse, homem? Meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Nas primeiras descrições desses fantasmas, eles eram pessoas que tinham morrido de mortes não naturais, ou que tinham sido ruins em vida e que não tinham recebido cultos fúnebres de forma adequada, ficando presos na terra em geral em espaços ligados aos cemitérios. Os defeitos que ajudam você a se tornar um preta são se você é falso, corrupto, compulsivo, enganador, ciumento ou ganancioso. Aí, como resultado do mau karma, você é condenado a ter uma fome insaciável por uma substância ou um objeto em particular. Em geral, esses objetos não são coisas como mangas ou flores. Eles são condenados a quererem comer cadáveres ou fezes, por exemplo. Ai, que nojo, sua imunda! Ultimamente, novas histórias têm aparecido em que essa fome é direcionada para coisas mais estapafúrdias. Mas esse é um fenômeno já de cultura pop. Tradicionalmente, são sempre coisas meio nojentas. Além dessa fome absurda por algo nojenta, os pretas também são punidos com visões perturbadoras. Por exemplo, se você está numa beira do rio olhando a água correr linda e desfrutando desse momento, um preta na beira do rio ia ver a correnteza como uma diarreia ou um esgoto, alguma coisa nojenta. Então, tipo, o mundo deles passa por esse filtro de horror. Os pretas são invisíveis a olho humano, mas alguns acreditam que podem ser discernidos por humanos em certos estados mentais. Então, tipo, sei lá, com drogas, não sei. Então, cuidado com seus estados mentais, viu, galera? É droga. Porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui. Para não ficar vendo pretas por aí. Eles são descritos como humanos, mas com uma pele afundada, mumificada, membros macilentos, barrigas enormemente distendidas e pescoços longos e finos. Essa aparência é uma metáfora para a sua situação mental. Eles têm apetites enormes, representados por suas barrigas gigantescas, mas uma capacidade muito limitada de satisfazer esses apetites, simbolizados por seus pescoços magros e, às vezes, incapacidade de engolir. Os pretas são frequentemente retratados na arte japonesa como seres humanos emaciados, com estômagos salientes e bocas e gargantas extremamente pequenas. Eles são frequentemente mostrados lambendo a água derramada em templos ou acompanhados por demônios que representam sua agonia pessoal. Aí já é o demônio. Aí vamos entender como se dá esse lance de alimentação, já que ele varia. Alguns deles podem comer um pouco, mas acham muito difícil encontrar a comida ou bebida. Outros encontram a comida, mas acham muito difícil engolir pela garganta ser muito pequena. Outros descobrem que a comida que comem parece explodir em chamas enquanto eles engolem. Outros veem algo comestível ou bebível e o desejam, mas a coisa murcha e seca diante de seus olhos. Como resultado, eles estão sempre com fome. Além da fome, os pretas sofrem de calor e frio sem limites. Na relação com os humanos, os pretas geralmente são vistos como incômodos, não perigosos para os mortais, a menos que seu desejo seja direcionado a algo vital, como sangue, o que é raro, mas pode acontecer. No entanto, em algumas tradições, os pretas tentam impedir que outros satisfaçam seus próprios desejos por meio de magia, ilusões ou disfarce. Ou seja, se eu não vou ter, você também não vai ter, sabe? Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Eles também podem ficar invisíveis ou mudar de rostos para assustar os mortais. Basicamente, um espírito maléfico impedindo você de acabar com aquela caixa de bis. Geralmente, no entanto, os pretas são vistos como seres dignos de pena. Assim, em alguns mosteiros budistas, os monges deixam oferendas de comida, dinheiro ou flores para eles antes das refeições. Vou botar aqui de presente um bolo, aí ele vai pensar que é uma oferenda. Também existem muitos festivais na Ásia que comemoram a importância de fantasmas famintos, tanto na tradição budista tibetana como na tradição taoísta chinesa. Em países como China, Camboja, Tibete, Tailândia, Singapura, Japão e Malásia, tem festivais para os pretas. Na China, isso geralmente acontece no 15º dia do 7º mês lunar,
de acordo com o calendário chinês. Muitos rituais envolvem a queima de bens materiais de mentirinha, como, por exemplo, bolsas Louis Vuitton feitas de papel, assim. Mas fala que é falso? Fala. Não, mas o cara fala que é falso? Ligando, assim, o conceito de preta com o materialismo do falecido em sua vida, caso a pessoa fosse gananciosa ou avara. Então é basicamente tipo, eu vou queimar esses bens materiais para libertar os pretas. Mas vale dizer que, embora muitos pretas ou fantasmas famintos se apeguem a seus bens materiais durante a sua vida humana, alguns outros fantasmas anseiam por seus entes queridos durante a vida humana também. Assim, nos festivais, as pessoas oferecem comida aos espíritos e esperam as bênçãos de seus ancestrais em troca. Pronto, agora você está abençoado. Então, os festivais que referenciam esse tipo de fantasma faminto é uma parte natural de algumas culturas asiáticas e não se limitam apenas aos sistemas de crenças hindus ou budistas. É uma categoria que está acima da religião, quase, ele faz parte do folclore. E agora vamos falar algumas diferenças dos pretas nas culturas e religiões. Os pretas são elementos cruciais na cultura hindu e há uma variedade de rituais funerários muito específicos que a família enlutada deve realizar para guiar o espírito falecido em seu próximo ciclo de renascimento kármico e evitar que ele vire um preta, Bolinhos de arroz, que dizem simbolizar o corpo do falecido, são oferecidos pela família enlutada ou preta, cujo espírito é muitas vezes simbolizado por um monte de barro em algum canto da casa. É o barro. Esses bolinhos de arroz são oferecidos em 3 conjuntos de 16 ao longo de um ano, que é a quantidade de tempo que leva para um preta completar a sua transformação para a sua próxima fase da vida. Embora existam etapas específicas que orientem o preta na sua nova vida, durante o processo de luta, a família do falecido deve passar por uma série de restrições para auxiliar o preta a aliviar seu sofrimento. Nas culturas indianas, a alimentação e a digestão são simbólicas, pois separam os alimentos essenciais para a digestão dos resíduos. Parabéns, viu, seu cocô? Portanto, a mesma lógica é aplicada aos pecados dos falecidos. Ao se engajar nesses rituais, o principal enlutado, que é a principal do luto, do indivíduo falecido, é a representação simbólica do espírito ou preta. Durante o período de luto, o enlutado principal só pode comer uma refeição por dia durante os primeiros 11 dias após a morte e também não pode dormir na cama, se envolver em atividade sexual ou qualquer prática de higiene pessoal ou autocuidado. Por 11 dias eu achei bem tenso. Na tradição budista, o preta é considerado uma das 6 formas de existência: deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas, que são eles, e seres infernais, uma vez que uma pessoa morre e renasce. No Japão, alguns budistas japoneses observam um dia especial em meados de agosto para lembrar os pretas, chamados lá de gaki. Através de tais oferendas e lembranças, acredita que os fantasmas famintos podem ser liberados do seu tormento. Ai, tô livre! Livre! Na Tailândia, os chamados pret são fantasmas famintos da tradição budista que se tornaram parte do folclore tailandês, mas são descritos como sendo anormalmente altos e podem emitir um som muito agudo com sua boca minúscula, que pode ser ouvido apenas por um monge ou xamã. Muitos anciãos costumam dizer a seus filhos para não xingar ou dizer coisas ruins para seus pais, caso contrário, eles se tornarão pret na vida após a morte. Por último, na cultura do Sri Lanka, como em algumas outras culturas asiáticas, as pessoas podem renascer como preta, onde seus grandes estômagos nunca podem ser satisfeitos porque têm uma boca muito pequena. E essa foi a história dos pretas, os fantasmas famintos presentes em toda a Ásia e que representam um pouco de como você não deve se portar na vida para não se transformar num monstro. E também para mostrar que bolinho de arroz é super importante. Se você gostou dessa história, escreva um e-mail para contato@euideuses.com.br e me conte. Você também pode mandar uma mensagem pra gente pelo Facebook, Instagram ou como comentário no YouTube, sempre com o nome Eu e Deuses. Agora, se você quiser saber como não se transformar em um preta especificamente, vá ler os livros, em sânscrito de preferência. Tenha uma boa semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau!